Defender os médicos é defender a saúde. A gente está recebendo muita satisfação aqui, presidente Sincodiv, Fenabrave Sincodiv RS, também CEO da nossa Kia Sun Motors e da Suzuki Sun Motors. Vamos falar um pouquinho de mercados. Jefferson Firsnall, seja bem-vindo. Obrigado pela presença conosco. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. É sempre um prazer estar aqui com essa bancada maravilhosa que a gente está sempre escutando. Prazer tê-lo aqui conosco. Sei que já está com os números quentes aí, que chegaram ontem, do mercado de veículos, mês de maio, é isso, né? Isso. Mas eu até pergunto, não é difícil comparar com o ano passado, porque a gente teve toda aquela tragédia, teve problema de emissão de notas, né? Eu ia fazer dois comparativos Sim. aqui. É muito difícil tu comparar Rio Grande do Sul fechando os 5 primeiros meses desse ano com os 5 primeiros meses do ano passado, visto que ano passado eu vim aqui para chorar que nós não tínhamos emplacamento. Nós ficamos 21 dias sem emplacar veículos. Então, só para ter uma noção, maio desse ano em relação a maio do ano passado, o Rio Grande do Sul cresceu 177%. Tá? Nossa, então, quase 200. A explicação é em função de que tu não tinha como emplacar Tem automóvel no ano passado. Ali, né? Só que o resultado acumulado no Brasil, ele é positivo, muito acima do que a gente esperava, de 16,48% de crescimento. Quando a gente está esperando ainda, a projeção é que se tivesse um crescimento de 5% a 6% esse ano, tá? Nós estamos com 16,48%. No Rio Grande do Sul, o crescimento nesses 5 primeiros meses em relação ao ano passado, ele é superior dado a este mês de maio. Nós estamos com 19,98% de crescimento no mercado de automóveis. Só que tem um dado interessante aí que eu gosto de chamar atenção, porque a gente faz o comparativo com o Rio Grande do Sul com o resto do Brasil. Desde maio do ano passado, o Rio Grande do Sul vinha crescendo mais que o Brasil. O Brasil crescia 5%, o Rio Grande do Sul crescia 7%. E isto foi até o final do mês de março. Em abril, o Brasil já cresceu 0,5% a mais do que o Rio Grande do Sul. E agora, este mês, se eu pego específico o mês de maio, o Rio Grande do Sul, em relação a abril, teve um crescimento de 6,78% e o Rio Grande do Sul de 5,93%, ou seja, 0,80% abaixo do Brasil. Ou seja, aquele empuxe, aquele crescimento do Rio Grande do Sul, aquele investimento que estava vindo para cá no setor automotivo, ele parece que já vem dando uma diminuída. E para a gente ter um comparativo real em relação ao que está acontecendo no Brasil com o Rio Grande do Sul, a gente só vai conseguir ter esses dados a partir de final de agosto, quando tu fechar aí agosto, setembro, um pouquinho mais do que o semestre, porque o semestre, ele, em função do mês de maio, ele vai continuar sendo distorcido. Tá? Mas quando porque tu teve até agosto o efeito das indenizações dos seguros. Tá. Tu tem agora, maio, o efeito do não emplacamento. Agora tu tem junho, julho e agosto, onde o Rio Grande do Sul cresceu muito em função das indenizações de seguro. Então nós vamos conseguir comparar o crescimento do Rio Grande do Sul a partir efetivamente do fechamento do mês de agosto. Aí tu vai dizer, não, o Rio Grande do Sul está bem ou não está. Nós continuamos com a nossa projeção aqui para o Estado, que é um crescimento na ordem de 5% no setor. Obviamente que a gente tem muito para comemorar nesse momento, que a gente apresenta 19,98% de crescimento. Só que a gente também sabe que é em função deste mês falho, do mês de maio, no comparativo com o ano passado. Nesse cômputo, já estão os eletrificados ou é só como estão aí? Aqui estão todos os veículos. Todos. Aí Veículos. a gente divide para eletrificados e aí nós temos uma notícia muito boa para o Rio Grande do Eletrificado, Sul. full elétrico ou híbrido, né? Isso aí. Tá. O Brasil está com um crescimento de veículos eletrificados de 42%. No ano passado, nesse mesmo período, foram emplacados 64.368 veículos híbridos ou elétricos e este ano 91.767. E agora no Rio Grande do Sul, olha, crescimento do Brasil 42%, Rio Grande do Sul crescimento de 57,17%. De 3.070 veículos nós passamos para 4.825 veículos emplacados esse ano. Ou seja, o nosso crescimento no setor de eletrificados é um crescimento real superior ao que vem acontecendo no mercado brasileiro. Jefferson, nós estamos vendo aí o crescimento exponencial da presença chinesa no mercado eletrificado e de certa forma, isso obedece até uma lógica geopolítica de penetração, digamos, da indústria chinesa no Ocidente. Não vou entrar nesse pormenor, mas eu pergunto, como é que você vê essa disputa comercial, principalmente em relação aos eletrificados americanos? Por que nós temos uma
uma presença cada vez maior da BYD e de outras empresas que são chinesas e uma presença tão tímida, para pegar aqui um exemplo clássico, da Tesla no Brasil. Ou da GM, que tinha o Bolt e tirou de linha, né? Mas é que a Tesla hoje é a grande referência dos eletrificados americanos. A Tesla é a grande referência porque é a única, a única montadora ocidental que é especialista, tá, e exclusiva em veículos elétricos, né? Tá? Mas ela nunca pensou, ela nunca teve uma pretensão de entrar no Brasil. E aí tu pega um pouquinho a indústria automobilística para entender o que está acontecendo. A Tesla compra importado. Sempre se preocupou com o mercado europeu e americano. E a Tesla veio, inclusive, com uma outra proposta, que é de não abrir rede de concessionárias. Ela vende os veículos direto. Então, é uma proposta muito diferente. Ela tem uma ideia de carros exclusivos. Ela trabalhou um pouquinho em cima das locadoras de automóveis nos Estados Unidos, na Europa agora, que foi um passo um pouco mais arrojado para a linha do que eles vinham trabalhando. Quando tu vai para a China, ela veio quase que dobrando o mercado de automóveis dela nos últimos anos. E aí ela chegou lá na faixa acima de 20 milhões de automóveis, que é o maior mercado do mundo hoje, só que esse mercado na China hoje ele está estável, ele não está no crescimento que ele vinha. E a indústria continua crescendo. Então a China tem que entrar em outros lugares e outros mercados. Tá? Só que a China não tem, ela não consegue entrar com força na Europa e muito menos nos Estados Unidos. Agora, nos Estados Unidos praticamente não entra. Então ela tem que buscar mercados alternativos. O Brasil é um dos principais mercados alternativos. Por isso que todas os holofotes da China estão virados hoje para o mercado brasileiro. Se tu olhar, não é só a BYD é que mais está vendendo, fazendo propaganda, mas tu tem só no estado do Rio Grande do Sul agora, num espaço aí de 30 dias, pelo menos 5 marcas novas se apresentando. A GWM está competindo forte também. Mas a GWM ela tem uma estabilidade de venda. Tu entende? O crescimento dela é mais alto também, diferente do que a BYD está fazendo. A BYD quer comprar o mercado de qualquer jeito, ela quer chegar nos números da Fiat. São propostas diferentes aí, tá? A própria ampliação... Mas nada é produzido aqui, né? Tudo vem de fora. Né? Por enquanto nada é produzido aqui, mas já com os benefícios fiscais de produção. Isso é o que incomoda o resto da cadeia. Vai ter a fábrica na Bahia, mas até agora não está operando ainda. Tem pedra fundamental. Eu me lembro da história do que a Ásia fez aqui no Brasil, que a Kia paga essa conta até hoje, que a Ásia, em 1999, 90, né? botou a pedra fundamental, recebeu os benefícios, ficou 2 anos vendendo carros no Brasil, com os benefícios de veículos produzidos aqui, depois simplesmente pegou e foi embora, fechou as portas, foi absorvida lá na própria Coreia pela Kia, depois pelo grupo Hyundai. Besta, né? Tá? Ela fazia Topic, Towner e Topic. Tá? E aí o Brasil ficou com esse vácuo que tenta cobrar essa parte fiscal até hoje, que não cobrou. Tá? Então, hoje, ela tem benefícios de montadora sem ter a montadora no Brasil. E isso que dá um apelo de concorrência muito maior para ela. E aí, quando tu fala numa indústria americana, tu pode ver que a própria indústria americana e a indústria alemã ou europeia, ela demorou um pouquinho mais, ela vai com passos mais lentos em relação à produção de veículos elétricos. Não que ela não tenha, ela tem a tecnologia, ela tem o desenvolvimento, os coreanos também têm, mas eles não são focados da forma que os chineses são focados nos veículos elétricos. A China se concentrou e se dedicou a ter plataformas maiores, número maior de modelos e, de certa forma, a gente tem que dizer, eles viraram praticamente um especialista em veículos elétricos aí, distribuindo para o mundo inteiro, menos nos principais mercados que é a Europa e Estados Unidos. Vou voltar aos dados de desempenho, porque os números do Rio Grande do Sul são ótimos, né, em termos de venda, a gente está falando aqui de venda, e ontem saíram os dados de produção também, produção nacional. A Anfávia divulgou crescimento de 28,8% em maio em relação a maio do ano passado, mas uma queda de 5,9% em relação ao mês anterior, abril. Tem um descompasso aí, a produção tem um crescimento de um ano em relação ao ano atrás, mas está caindo agora, no momento presente, e as vendas estão aumentando. Que equação é essa? Tu tem aí uma diferença também de números de dias úteis entre abril e maio, tá? Maio, nós começamos com um feriado, se não me engano, tu tem... Teve 2 feriadões,
Páscoa e Tiradentes. Acho que Aliás, feriadão longo de 5 dias. Se não me engano, abril foi 21 dias, maio foi 20 dias úteis, tem uma diferença de dias úteis aí. Eu não vejo que tenha descompasso. Às vezes tu tem a própria relação das montadoras com a quantidade de fornecimento e, óbvio, tu está tendo um momento de lançamentos da indústria nacional também, que está investindo também em novos modelos aqui no mercado brasileiro. Então está todo mundo enxergando o mercado brasileiro nesse momento como um mercado com potencial para crescimento. Não com o mesmo crescimento do ano passado, onde a gente bateu aí os 15%, mas que vai crescer e tem potencial para a entrada de novos veículos. E essa também é uma reação da indústria nacional a esse monte de carro importado que está chegando. Para aí, se eles estão chegando é porque tem espaço. Se tem espaço, nós vamos produzir. Tá? E aí, quando tu tem o acerto no produto que tu faz, com o gosto do público, porque o brasileiro mudou muito o gosto por automóvel, a necessidade do brasileiro mudou hoje também. E quando tu acerta preço, obviamente que esses produtos disparam em vendas. Mas pressiona a indústria nacional, né, Jefferson? Porque tu vê as ofertas que as montadoras estão fazendo aí, tem bônus de fábrica, taxa zero, FIP no carro usado. Então, é um movimento que está sendo feito para ser competitivo, né? O benefício sempre acaba sendo, quando isso ocorre, o benefício sempre acaba sendo do comprador do automóvel. E eu acho muito bom, eu vivo no automóvel, no ano que vem eu vou fazer 40 anos de automóvel aí. Tá? E eu vivi várias épocas. Começou na Volkswagen, né? Comecei na Volkswagen, eu vivi aquele período que nós só tínhamos 4 montadoras aqui, que era um mercado fechado, e que, como tu não tinha os veículos importados, a nossa régua era muito baixa, tanto em qualidade de produtos quanto em preço. Nosso preço era alto e a nossa qualidade era baixa. Tá? Isso aí até a abertura de mercado com o Collor. E eu vejo de uma forma extremamente importante a entrada desses importados, porque eles justamente regulam o mercado e dão a oportunidade para o consumidor poder comparar tecnologias e preços. E o que a gente recebe hoje aqui de veículos importados são tecnologias de ponta que têm trazido o preço do carro mais para baixo. Não tem como, porque nós vivemos numa inflação, mas eles não têm deixado o preço do automóvel crescer muito. Tá? E com isso, tu aumenta o número, a gama de ofertas hoje. Hoje, se tu tiver um ticket médio de R$200 mil, aí tu já parou para pensar a quantidade de opções de automóveis que tu tem para comprar. Então, tu tem que fazer uma pesquisa muito profunda hoje. Tu tem que primeiro definir o que tu quer em termos de tecnologia. Não, eu quero andar num híbrido que não precisa carregar. Não, eu posso andar num elétrico que eu posso carregar. Não, eu quero continuar só no combustão, não quero entrar na era do híbrido. Eu quero um SUV, tá? Eu quero mais conectividade, eu quero tração e mais altura no meu carro. Então, tu tem N ofertas hoje que o mercado está trazendo para o Brasil, quando lá, há tempos atrás, nós não tínhamos esse número de ofertas aqui. Então, isso beneficia o comprador. O que nos assusta ainda? Taxa Selic é a mais alta da história. O automóvel também vive do financiamento. Tá? É uma das pontas. O brasileiro sempre bota na conta, no seu orçamento, o custo do automóvel ou o pagamento de uma prestação. E quando tu eleva esta prestação, tá? Isso enfraquece o teu poder de compra, que é isso que a gente tem o receio aí. E se realmente for aprovada o IOF, o aumento do IOF sobre as operações bancárias aí, esse, né? Tomara que não passe, não vai passar. porque isso vai ser que não vai passar, é que pode ser derrubado, no caso, né? Só para esclarecer, né? Derrubado não passa. Até é bom dar esclarecimento, porque aí entra um pouco... O decreto executivo não precisa aprovar no Congresso, mas o Congresso pode derrubar. Mas assim, eu não conheço esta parte, não tenho entendimento dessa parte, eu só tenho entendimento do efeito disso no financiamento e no custo para o IOF não é um imposto arrecadatório, ele é um imposto regulatório. Sim, vamos Esse falar é o conceito dele. Outra parte desse mercado, que é a questão das motos, tem players novos entrando, né, no país e aqui no Rio Grande do Sul também, um mercado que está mais competitivo, né? E que tem um espaço para crescer ainda aqui no estado, né, o Jefferson? Tem um espaço muito grande, Osíris, o mercado de duas rodas. Eu só vou dar uns números aqui para ilustrar para vocês. Especificamente automóveis. O Rio Grande do Sul é o 5º estado em vendas no acumulado do ano. Tá? Estamos bem posicionados. Comerciais leves. Somos o 5º estado em vendas até este momento.
esses dois representam o maior mercado. Caminhões, somos o 5º maior mercado de vendas, praticamente ali com o mesmo número de Santa Catarina, tanto em automóveis quanto em caminhões, ou seja, 5º, quase 4º. Quando nós viemos para ônibus, nós somos o 6º em emplacamentos hoje. E quando nós vamos para as motos, no acumulado do ano, nós somos 18º. Nossa. E no mês de maio, nós fomos o 20º. O que acontece aí? É só a assim, nossa intempérie? Não, né? Vamos lá. Todo mundo fala, é o clima. Tá bom, é o clima. O Paraná tem um clima parecido Também, com o nosso muito parecido, e vende 3,7 motos a mais na proporção que o Rio Grande do Sul. Santa Catarina é um clima muito parecido, vende 1,74% de motos a mais. Quando tu vai na participação de automóveis comerciais leves, nós temos mais de 5% na participação das vendas globais. Quando a gente vem para motos, nós temos 1,8% de participação sobre as vendas. Então, vamos lá. Efeito clima, efeito bairrismo, tradição do gaúcho. Tu é criado dentro de casa dizendo, não, andar de moto é perigoso, tá. Mas aí tu vem para outros detalhes. Nós temos hoje a CNH, habilitação para motociclistas, uma das mais caras do Brasil, a mais cara do sul do Brasil aqui, tá. É uma das coisas que nós temos que começar a pensar. Nós temos pedágios cobrados ou que não tem guichê específico para as motos. Tu não que consegue passar direto com a moto. Tu não consegue passar tem, direto. Nem botando sem parar, não adianta. Não tem como. Tá? Tu não tem motovias, que esse é um dos aspectos. Agora Porto Alegre vai ter essa faixa da moto. Né? BPTC... Qual ciclovia? BPTC estudou o que aconteceu em São Paulo e vai trazer para cá, porque isso eu falo, inclusive, que sempre também se refere à saúde, porque tu vai diminuir o número de acidentes, sem dúvida, diminuir o número de pessoas nas emergências, tá? No pronto-socorro, nos hospitais. Tá? Então, tu junta esses outros fatores aí, que é CNH alta, pedágio, a falta de motovias, tá? Agora está sendo refeita toda a BR-116 lá de Novo Hamburgo a Porto Alegre. Está previsto uma motovia hoje. E se a gente pegar o Rio Grande do Sul, uma das características também que a gente vê nos outros estados, a venda de motos, ela não fica concentrada só na capital e grande capital. Ela é espalhada no interior. Tu vê muita moto andando em estrada de terra, na colônia. Aqui no Rio Grande do Sul, o que tu vê? Tu vê uma expressiva venda de motocicletas em Gravataí, Alvorada, Viamão, Canoas é espetacular. Muda o cenário. Quando tu está falando de automóveis, os municípios que mais emplacam automóveis, para quando tu vai para motos, ou seja, a moto ainda está sendo vista só como um recurso para capital e o deslocamento para a grande capital. E ele é interessante para isso, porque eu sempre faço esta conta, sempre passo esta conta. Se tu mora em Gravataí hoje e pega o ônibus direto de Gravataí para Porto Alegre, eu estou falando só do direto, não estou falando daquele outro de ligação no município, nem de deslocamento em Porto Alegre. Tu vai pagar uma prestação de uma moto até R$20 mil em 36 vezes, tu vai pagar o combustível da moto, tá? E não vai gastar o que tu gasta com o ônibus, e ainda vai ganhar em torno de 1h30, 2 de qualidade de vida. Não está muito associado isso também aqui no estado, a cultura da moto? A moto tem uma cultura em torno dela, né? Sim. Em outros estados, as revendas fazem muitos eventos, principalmente no interior do estado. Eu sei que a Suzuki faz, ela trabalha muito evento, mas as outras montadoras não fazem, né? É aí que tá. A Suzuki e a Haojui vão, as Ontes, né? Vão para o interior, fazem esses eventos, seja em circuitos, sejam nos municípios, né? As outras não têm feito isso, né? Eu acho que está começando a pegar esta febre aqui. O Rio Grande do Sul realmente precisa ter isso, precisa ter a participação. Né? Mas tu olha que se a gente comparar um mercado de altas cilindradas, vamos lá, 500 cilindradas para cima, a diferença para o Rio Grande do Sul não é tão grande. O nosso grande problema está na venda de motos de baixa cilindrada. 500 para baixo. 500 para baixo. É aí que o Rio Grande do Sul perde. Tanto que, olha, a demora para marcas como a Bajaj. A Bajaj já está no Brasil há mais de um ano. Sim, só agora chegou aqui. Agora chegou aqui. O grupo DR Sul. Shinerai veio, saiu, agora voltou. Tá? Shinerai tem então fábrica em Recife, em Pernambuco. A própria marca que eu represento, a Haojui, ficou um ano fora. Eu comecei com ela em 2021, ela fechou em 2020. Então, tu tem este delay aqui no Rio Grande do Sul das marcas de moto, inclusive as marcas de motos
as consagradas, Honda e Yamaha, tu não vê uma grande expansão de rede hoje, ou um movimento para que tenha esse aumento de motos, tu não vê uma ampliação da rede para o interior do estado, que é um dos focos que a gente pode desenvolver mais o nosso estado, sempre pensando naquilo que a gente consegue reter aqui e manter como concentração aqui dentro do estado de renda e recurso. O Sincodiv tem dados sobre aumento de frota, por exemplo, tanto de carro quanto de moto, mas carro acho que pesa mais nisso. Nós temos esses dados de crescimento de vendas e tal. Agora, quanto disso aumenta a frota de um modo geral? O primeiro carro ou o segundo carro de uma família, por exemplo? Tá, tem esse dado, tem essa estimativa? Vamos lá, nós não entendi especificamente a tua pergunta. Nós temos a frota total, que estava em 8 milhões e 200 mil automóveis, que foi o que fechou o ano passado. Nós não atualizamos ela ainda. Isso, esse é o aumento, exatamente, o aumento da frota total. Vamos lá, até agora, se a gente pega o acumulado do ano aqui no Rio Grande do Sul, nós temos em torno de 75 mil veículos vendidos, então a gente não fez essa atualização. Mas tu deve ter veículos que caíram fora, tá? Que perderam a sua validade, então de 8 milhões e 200, vamos pensar que nós estamos com 8 milhões e 250 mil automóveis, alguma coisa assim, tá? Mas esse número que eu estou te dando não é um número real, é um número aproximado pelo que a gente estima de veículos entrando. A pergunta sobre o aumento de frota é porque nós temos o mesmo sistema viário, nós temos a mesma disponibilidade de ruas, avenidas e um aumento da frota que evidentemente pesa no trânsito. Aí ligando com as motos, né, você trouxe um dado interessante aí. Qualquer um de nós hoje, que mora aí a 10, 15 quilômetros do trabalho e precisa usar carro, gasta 2 horas por dia, 1h30, para poder transitar normalmente. Não é? E a pandemia, inclusive, nos ensinou que a gente pode economizar esse tempo, né, com o home office, com outras alternativas de trabalho. E você trouxe o dado da moto, e eu fiquei curioso em relação a isso, por isso fiz a pergunta do aumento de frota, porque carro ocupa muito mais espaço do que uma moto, evidentemente, e é muito mais lento. Né? E a proporção continua sendo um aumento maior de veículos para um aumento maior de motos. Isso, esse é o ponto, estado. Exatamente. E algumas coisas que ocorrem aqui, por exemplo, Porto Alegre hoje tu já tem em algumas avenidas os bolsões para as motos. Sim, sim. Mas eles não são divulgados. Sim, Nenhum as motociclista pessoas não sabem sabe. o que é aquela área na As frente. pessoas não sabem nem os motociclistas. É. E tu olha o desenho de uma bicicleta e diz, não, vai cruzar uma bicicleta aqui na minha frente. Não. Tá? Quando, na verdade, são os moto ir lá pra bolsões frente. para as motos, para eles poderem É. arrancar na frente. Então, falta também um pouquinho de divulgação daquilo que é feito aqui dentro do Estado para que a gente tenha ampliação desse mercado. O mercado de locomoção, o mercado de veículos, ele vai continuar crescendo. É notório mesmo, ele está crescendo mais do que a nossa população, se tu parar para olhar, tá? Então nós estamos tendo um número maior de veículos por pessoa aqui. Agora a gente tem que pensar, sim, em como tu vai dar uma fluidez para esse trânsito, como é que tu vai organizar isso aí. A gente já tem hoje uma grande obra aqui que está ligando Novo Hamburgo a Porto Alegre, que deve melhorar muito o trânsito. Sim. Tá? Já está melhorando, quando não tem obras ali, tu já sente a diferença. E isso precisa ser repensado ou revisto em outras localidades, como inclusive Porto Alegre. Eu não posso encerrar sem falar de produto, né? A Suzuki e a Audi lançaram lá em Jundiaí, um lançamento para toda a imprensa, os youtubers em nível nacional, aquele dia no momento que é uma moto que não tem paradigma, não tem competidora hoje, nem na Yamaha, nem na Honda do mercado nacional, que é a DL 160, uma crossover, cujo slogan é Desafia a Cidade, né? É mais ou menos isso. Isso. Já está na Suzuki Sun Motors, já chegou, já está lá. Suzuki Sun Motors, essa moto aí, ela vem para um novo mercado. Ela é uma virada de página para a Audi é. e Suzuki, né? Ela é uma V-Strom com baixa cilindrada, tá? Vamos traduzir. Quem conhece a V-Strom é a moto cross, é a Big Trail da Suzuki, e ela veio numa versão com um motor menor, obviamente, mas com muito acesso, inclusive pelo preço, para quem vai rodar dentro da cidade. Vamos lá, ela desafia a cidade, por quê? Porque tu consegue subir um cordão de calçada, porque tu desafia os buracos da cidade. Tu tem tecnologia, tu tem mais segurança do que as motos normais. Ela te oferece muito mais sem aumentar tanto o preço, tá? Porque na verdade ela fica naquela lacuna das motos abaixo de 200 cilindradas, que estão abaixo de R$25 mil, e é uma moto de entrada, e a aceitação dela está espetacular, Osiris. Quem olha a moto não tem como não comprar, porque tu não consegue comparar com as outras. E vai ter escala a partir da planta de Manaus. Tem produção. A Suzuki em Manaus, ela dobrou a sua planta para atender, porque também tem um outro dado histórico, isso não acontece no Rio Grande do Sul, mas a nível Brasil, no ano de 2024 foi a primeira vez que vendeu mais motos do que automóveis.
Só automóveis. Tu soma comerciais leves, Sim. continua vendendo mais, mas mais motos do que automóveis. E a tendência de crescimento do mercado de 2 rodas é um crescimento superior ao mercado de 4 rodas a nível Brasil. Esse cenário não é repetido aqui no Rio Grande do Sul ainda. O Rio Grande do Sul ainda tem esse delay, essa defasagem no 2 rodas. Jefferson Firsnall, presidente do Fenabrave Sincodiv RS, obrigado pela presença conosco. Bons negócios e até breve. Boa sexta-feira e amanhã nós estamos trabalhando, as motos todas estão lá fora ou é aqui? Lá no embarcadeiro, lá no Paleta Atlântida, vamos estar com as motos lá e o espaço da Suzuki, da Kia Sun Motors, são todos convidados, a entrada é gratuita. Tá certo, estaremos lá. Um abraço, Jefferson.